Livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. Diz assim: eis o que tão somente achei, né? Salomão escreveu Provérbios, que Deus fez o homem reto, mas ele o quê? Se meteu em muitas astúcias. Eita Deus, então a vida não é complicada e nem o homem é que se mete em astúcias. O homem é que entra em caminhos complicados. Não aceite que a sua vida, que Deus criou uma vida complicada para você. Deus não criou complicação, Deus criou resolução e resposta. Deus não criou pessoas complicadas, Deus criou pessoas de imagem e semelhança dele. O que acontece é o que está escrito: o homem se meteu em muitas astúcias. O homem se meteu em muitas astúcias. Ah, foi no Éden? Não foi no Éden só não. Foi agora, foi na minha vida, foi na sua vida. Fomos nós. Quem reconhece diz: é verdade. Então, a palavra está nos respondendo. Mas a palavra dá também o que Deus chama da vida que Ele dá. A vida não é complicada, ela é simples. Então, lá no livro agora de Salmos, capítulo 50, verso 14 a 23, bom, mas se eu me meti em astúcias, se alguém se meteu, e olha, eu não quero nem lembrar agora dos caminhos, né, que eu posso ter percorrido, não vale a pena ficar lembrando, mas se isso aconteceu, e agora? Como é que Deus vê? Deus me vê complicado? Deus vê minha vida complicada? Deus vê como Ele criou, Deus vê como Ele planejou, Deus vê segundo o propósito dEle. O propósito de Deus não cai por terra. Então aqui, capítulo 50 diz: olha só que simplicidade de vida Deus criou. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre o seu voto para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu o quê? Me glorificarás. É simples assim. Mas por que não me falaram antes? Mas Deus está falando agora. Você não é complicado, sua vida também não é. Deus está te ensinando a resolver as astúcias pelas quais você entrou, caminhos que você entrou, ou que aflições vieram. Deus está te ensinando a simplicidade da vida. Aí você se lembra onde começou a minha história. Por que eu me lembro de algo tão bom? Porque nós viemos do Éden. E o plano de Deus é essa presença, essa alegria, essa boa memória, não para ficar na memória, mas para fazer muito boa a sua história. Aleluia! Então, na simplicidade da vida, ele diz: olha, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos. Oferece a Deus, mas você não sabe de tudo que eu preciso para viver, você não sabe de tudo que eu sinto falta, e nem eu te contei de tudo que eu sinto falta. Você que não sabe da minha lista, você não sabe da conta que eu tenho que pagar ainda esse mês, né? Como é que eu vou oferecer a Deus sacrifício de ações de graça? Pois eu quero que você repita comigo: o que eu preciso para viver, o que eu preciso para viver, quem dá é Deus. Quem dá é Deus. E sabe o que nós precisamos para viver? A própria vida. Se Deus não der, meu querido, minha querida, nada vai resolver. Então levanta a sua mão e fala: obrigado, Jesus. Obrigada pela vida que tu me deste. Fala: obrigada pela confiança que tu tens. Fala: obrigada, Jesus. Eu não vou desperdiçar. Eu não vou desperdiçar. Aí eu tenho sim como agradecer, como o bispo disse aqui, não é? No meio do culto. Com certeza, eu posso entrar, não só depois dessas crises todas que vivemos, mas a cada dia, a cada gigante que vencemos. Hoje, quando acordamos, que possamos ser isso. A simplicidade da vida tem que ser vivida à maneira do mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é puro e restaura a alma.
essa ação de graça, essa atitude de gratidão, essa atitude de reconhecimento. Irmãos, depois vocês pegam uma palavra do apóstolo, entra lá. Ele falou, você tem que relacionar com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é que te levanta. E o Espírito Santo se revela na palavra, à medida que nós vamos vendo a palavra, adorando, louvando a Deus, nós somos cheios. E quem é que não levanta, às vezes, lá embaixo? Deprimido, angustiado. Mas quem é também que não pode experimentar o poder de Deus e lembrar-se que a vida está nele, e se a vida está nele é porque Deus está dizendo, meu filho, minha filha, você tem muitas ações de graças para oferecer hoje. Muitas, muitas. Você pode dizer comigo? Eu não sou complicado, não existem pessoas complicadas. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, e Deus escolheu o homem, para coroá-lo de glória e honra. Eita Deus! Quem pode ser aleluia? A simplicidade da vida. Cumpre para com Deus os seus votos. O voto de orar todo dia, irmãos. Estou mal, não vou orar, vai ficar pior se não orar. Olha, a guerra da alma, ela não vai acabar. Mas a vitória da oração sempre, sempre, sempre vai acontecer. A guerra da alma não vai acabar. Não vai. Não vai. Então, cumpre o teu voto de orar todo dia. Cumpre o teu voto de entregar a Deus as primícias da tua renda. Cumpre o teu voto de colocar diante de Deus toda a sua casa, a tua família. Cumpre o teu voto, isso é voto. Para Deus, Deus é tão maravilhoso, irmãos. A gente não precisa, né, ir lá no cartório fazer contrato para mostrar para Ele. A gente fala com Ele e Ele escuta. Ele é um Deus de aliança. Para Deus não tem quebra de aliança. Quando o homem faz uma aliança com Deus, Deus não fica olhando e dizendo, agora mesmo vai cair. Não, Deus olha e fala, eu acredito em você, eu que te criei, eu ponho fé na tua aliança, eu ponho fé no teu voto, eu ponho fé quando você vem no altar e pede, porque eu sei que você espera, e quando você orar, espere na oração e não naquilo que a sua alma está sentindo. Porque Deus, Ele é de aliança, de voto, Ele cumpre. Ele está agora nessa hora, irmãos. Hoje, quando estávamos orando aqui, irmãos, a Bíblia diz que Deus troveja. Ele troveja o Rei da Glória. Os demônios, eles são repreendidos. Teve cura, teve milagre, teve portas abertas hoje aqui. E agora está acontecendo. Bispo, mas a minha alma é uma guerra. A guerra da alma não vai acabar. Mas a vitória da oração continua. 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 Cumpre os teus votos. Às vezes nós deixamos as coisas que nos parecem tão pequenas de lado e nos metemos nas astúcias. Quando você acordar amanhã, ore. Agradeça a Deus e ore. Você lê quanto você quiser de jornal, mas abre a tua Bíblia e leia a tua Bíblia antes de tudo. Cumpre os teus votos. Se nos metemos em astúcias até aqui, Deus está nos livrando de continuar entrando em astúcias daqui para frente. E aí Ele continua dizendo, invoca-me no dia da angústia. Bispo, mas acontece que a angústia vai ter do mesmo jeito. Querido, querida, a angústia faz parte do mundo. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, mas Ele prometeu, invoca-me e eu vou te livrar. E você vai me dar glórias na minha casa, aleluia. Oh Deus, está passando por muita angústia hoje? Pois nós vamos provar da bondade de Deus. Ele diz, me invoca nessa hora e eu vou te livrar. E você vai me dar glórias. Quem pode dizer aleluia?
Se a angústia é grande, seja qual for, financeira, emocional, saúde, relacionamento, ele disse: ah, mas você não sabe o que aconteceu. E nem preciso saber. O que eu tenho que saber, ele disse aqui: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, invoca-me na angústia e eu te livrarei. E aí Deus livra. Quantos livramentos Deus já te deu, diz glória a Deus. Mas não é só isso. E tu me glorificarás. Sabe que às vezes algumas angústias que nós temos são porque alguns votos nós não completamos o cumprimento? Sabia? Quando você deve alguma coisa, você não fica bem, não tem como. Enquanto você não acertar, não pagar. Algumas coisas que nós recebemos, nós não damos glória a Deus, não testemunhamos para alguém, não reconhecemos na nossa alma. Não dizemos para ela: quieta-te, minha alma. Ainda verás o livramento. Aquele que me livrou, diga comigo, aquele que me livrou um dia, aquele que me livrou 2 dias, aquele que me livrou muitas vezes, está me livrando agora. Vai continuar me livrando agora. Ele é fiel. Ele é o Deus do livramento. Aquieta-te, minha alma. Eu estou invocando ao Deus do livramento. A vida não é complicada. Você não é complicado. Mas Deus está te dando como resolver todas as astúcias que vêm pelo caminho. Então, o salmista diz assim: mas por que você está dizendo isso, bispo? Salmo 8, verso 4 e 5. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ei, Deus! Sabe o que Deus está nesses dias nos ensinando? Não perder a coroa. Porque aquilo que Deus tem está aqui, ó. Ele quer te honrar onde você andar. Ele quer que você veja a glória dele, porque se você crer, você vai ver a glória dele. Ele não quer que você perca a coroa. Ele quer que você tome e veja aquilo que ele está te dando nesses dias. Mas você não sabe as astúcias que eu entrei. Pois então vamos lá. Eu não sei, mas Deus sabe. Quer ver como Deus sabe? Vamos abrir agora também. Aqui. Salmo 50, verso 16. Mas ao ímpio, diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina, rejeitas as minhas palavras? Esse aqui é o caminho do ímpio, que, infelizmente, não é? Às vezes, podemos ter entrado em um deles. Se você vê um ladrão, verso 18, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão, difamas o filho da tua mão. Tem feito essas coisas e eu me calei? Pensavas que eu era teu igual, que eu estava ali aplaudindo? Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Meu querido, minha querida, as astúcias nos destroem. Os caminhos que não são retos nos destroem. E o Senhor está dizendo aqui: olha, pense bastante. Eu estou te perguntando agora para te dar o livramento, para fazer aquilo que você precisa. Eu estou te arguindo agora para que você possa ficar livre disso. Por isso ele diz no verso 23, e nós vimos há pouco: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Meu querido, minha querida, Deus não te planejou para ficar nesse caminho tortuoso que você, porventura, tem entrado. Lembra do que eu disse? Quando nós devemos algo, não tem como não ficar angustiado. Não tem como. A gente tenta passar por cima, a gente tenta desviar,
Porque Deus, Ele argue com a gente. Ele fala, filho, eu não quero que você seja despedaçado. Filho, eu não quero que você fique nisso, porque a palavra diz que se você não sair, você vai ser despedaçado. Filho, eu não quero que você fique aí até não dar mais tempo, filho. Filho, o tempo é hoje. Eu quero te livrar disso hoje. Oh, Deus bom. Oh, Deus maravilhoso. Querido, querida, se tem algo que você deve, acerte. Acerte. Deus tem pressa em te levar. Deus tem pressa em te dar a honra que Ele colocou sobre você. Ele não quer que você perca a coroa. Ele não quer que você perca o lugar de glória. Ele não quer. Então, vamos rasgar o verbo como ele rasgou. Se falou mal do irmão, a Bíblia fala, é interessante, né? Olha como é o Espírito Santo, irmãos. Essa semana teve a escola EBF aqui. Foi lindo os meninos. Gente, fui privilegiada de poder vir aqui. Bispo Axa me chamou para falar com eles. Gente, eu saí daqui feliz, cheia de Deus. E eu falei sobre o Espírito Santo com eles. O Espírito Santo, ele conversa com a gente. Quando a Bíblia fala que Deus argue, o Espírito Santo fala com o teu coração. Ele começa falando com você, filho, filha. Eu não estou aplaudindo do seu lado, não. Você acha que eu estou aí, ó, a língua, falando mal do irmão. Está escrito aqui, ó. Viu, ó. Falou, solta a língua, misericórdia. Qual que é o verso? Esse é duro. 19. Soltas a boca para o mal e a tua língua, é soltar, né? Fala, ó, fala contra o teu irmão, misericórdia. É ruim até de ler, né, irmãos? Até de ler é ruim. Pois é, mas de ler é ruim, tem que vigiar a boca, irmãos. O Espírito Santo, ele argue. Às vezes fala mal do irmão e acha que o Espírito Santo está lá do lado falando, é mesmo? Sai Satanás, mas não está mesmo. Não está mesmo. Depois sai angustiado. Eu não sei o que eu estou angustiado. Tem que acertar com Deus. Tem que pedir perdão para Deus. Língua grande. Ei, bispo, a língua grande não tem jeito. Ah, tem. Tem. Com todo o carinho que eu te tenho, levanta a mão, faz assim com tesoura. Faz, irmão. A tua não é maior ou menor que a minha. Ela falou, vamos lá. Assim. Fala assim, língua grande tem jeito. Fala, língua grande tem jeito. Tesourinho, ó. Tem jeito. Falar demais não é falar muitas palavras. É o que está aqui. Se falar mal do irmão, língua grande tem jeito. Não é? Porque Deus não quer que você viva nesses caminhos tortuosos, com vida complicada, porque Ele não criou vida complicada para você. E se falou, irmão, põe a mão à boca como Davi, ó. Não fala mais. Quem pode dizer glória a Deus, aleluia. Eu estou falando esse aqui porque esse parece pequeno, mas Tiago fala muito sobre isso. Depois você vê lá. Não fala mais. Tem gente que preocupa, um dia eu vou achar essa pessoa para pedir perdão, enquanto isso solta a língua. Um dia, não, meu irmão, a Bíblia fala assim, ó, para, põe freio. Deus quer que você viva a vida abundante que Ele planejou. Não quer que você viva na angústia que esse mundo oferece. Por isso Ele está dizendo, aqui você sai, com certeza. Aquilo que você sabe, o Espírito Santo incomoda. Ele não deixa de incomodar. Ele é maravilhoso. Ele não deixa. Não pense que Ele se assenta ao lado de quem está escarnecendo. Não pense. Não pense. Ele se entristece, como falei para as crianças. Mas Ele se alegra quando nós nos arrependemos e mudamos de atitude. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. A alegria no arrependimento. Então as astúcias
Deus tem como sair. E Ele diz, olha, eu estou aqui para que você saia logo. É simples. É simples. A tua vida que eu criei, eu te planejei para que você viva uma vida honrada. Para que você saia das suas angústias glorificando o meu nome, para que você caminhe no seu caminho, oferecendo ações de graças, para que você ande em vitória, para que você seja conduzido em triunfo, seja qual for o seu começo, a sua história continua debaixo da poderosa mão de Deus. Seja qual foi o começo, a sua história agora, a sua vida agora, está debaixo da poderosa mão de Deus, daquele que te ensina como andar, daquele que te ensina como abandonar aquilo que não provém dele, daquele que te ensina que na casa dele é o melhor lugar, que o mundo não é a tua casa, que o teu lar é a igreja e não as trevas do mundo. Eu gosto dessa música, né, Vi? Um dia em tua casa mais do que 1000 noites em outro lugar, porque fora da igreja é só noite, irmão, é só treva. Então, 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Eu fico impressionado como Deus fica de olho para exaltar os filhos dele. Como Ele fica de olho para que os filhos dele sejam honrados. Gente, se a gente que é pai e mãe, se alegra quando um filho tem uma vitória, né? Chora na hora das lutas, chora na hora da dificuldade junto, mas quando você chora de alegria, você fica assim, parecendo, não é? Imagina Deus, irmãos. Deus está de olho na tua vitória. Deus está de olho na tua honra. Deus está de olho na tua exaltação. Quando Deus estiver honrado, Ele está sabendo com certeza que o princípio dele é que foi ali naquela hora obedecido. E pelo princípio dele, Satanás não pode tirar a honra que Deus te dá. Por isso ele diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Mas, bispa, eu não aguento, tem dia que eu fico explodindo de ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Seja qual for o começo da sua história, você continua debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele tem cuidado de nós. Se não tivesse cuidado de nós, já teríamos morrido, porque o inimigo, depois você lê, vive em redor querendo nos tragar, já teria nos tragado. Então, lança sobre Ele essa ansiedade para resolver essa questão, essa ansiedade para chegar a essa resposta logo, essa ansiedade para ver acontecer uma promessa na sua vida, essa ansiedade, estou falando de coisa boa, tem gente que relaciona a ansiedade com coisa ruim, né? Mas a ansiedade é esse desejo de que chegue hoje aquilo que ainda não chegou. Pode estar a uma oração, pode estar a um clamor, não é o tempo que traz a resposta, é a oração. Você pode estar a uma oração da sua resposta nas mãos. Você pode estar a um dia de clamor da sua resposta nas mãos. Você pode estar a uma semana de oração da sua resposta nas mãos. Mas nesse período de estar esperando, ele diz, lança sobre ele e diga, por isso que é simples, ele diz, oferece sacrifício de ações de graça, lança sobre ele e reconhece, ele tem cuidado de mim. Levanta as suas mãos, fala, Senhor, eu reconheço, tu tens cuidado de mim, Senhor. Não é de outro não, é de nós mesmos, de você. Fala, tu tens cuidado de mim, Senhor, graças te dou, meu Pai, eu te agradeço por isso. E aí você pode dizer para Ele, Deus, como eu tenho pressa de receber isso. Deus, como eu tenho pressa. Deus, como a minha alma anseia por isso. Como o meu coração quer ter isso. Deus não rejeita. Deus não rejeita. Mas enquanto você estiver dizendo isso, pergunta para Deus, qual é o caminho
para receber o que Ele te prometeu. Ontem eu vi um pedaço da ministração da Bispa Thalita, e ela falou que diante do gigante a gente tem que ser igual Josué, diante da muralha. Josué estava lá diante da muralha, pensando em tudo que ele ia fazer para derrubar a muralha. Tanta coisa, né, irmãos? Deus nos dá habilidades. Glória a Deus. E temos que usá-las todas para Deus, usá-las. Mas ali ele viu um anjo. E ele perguntou, é dos nossos ou é do inimigo? Ele falou, não, eu sou general. Eu sou de vocês. Ele parou, separou para ouvir Deus. Lança tudo para Deus, mas escute o que Deus tem para dizer. Não permita que esse desejo exacerbado tape os seus ouvidos. E quem não permite é você. Desculpa, viu, irmãos? Aqui tem psicólogos maravilhosos. Presbítera Flaviana é a melhor, psicóloga, pediatra, mas não é o psicólogo que tira seu tampão do ouvido. Quem tira é você. E aí ela diz que ali Josué ouviu, e Deus falou com Josué qual era a estratégia, e eles derrubaram a muralha de Jericó. Lança sobre ele, mas escute o que a boca dele diz sobre a sua ansiedade. Ai, Deus vai dizer para mim que para que eu estou assim, como as pessoas dizem, que eu tenho que confiar nele. Oh, Deus tem para você o caminho para alcançar o que deseja o seu coração. Meu querido e minha querida, você não é complicado não. Mas para cada astúcia que você se meteu, Deus tem a solução, Deus tem a saída, Deus tem o livramento, porque Ele está de olho na tua honra, Ele está de olho no teu lugar de exaltação. Ele é o Pai que te ama, que te criou e te coroou de glória e honra, para que você não perca a tua coroa. Então, Ele diz no verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas também, aí eu quero que você vá agora para o verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Embora a sua história hoje possa passar, seja por momentos de ansiedade, seja por momentos de aflições, sejam qual forem os momentos, o sofrimento que você passou, pois mesmo assim, em todas essas aflições, hoje a sua vida, a sua história tem como Deus fazer, e Ele quer fazer assim. Ele quer que você seja melhor, isso quer dizer aperfeiçoar. Ele quer que você seja mais firme do que era antes dessa aflição, é isso que Ele está te fortalecendo agora. Ele quer que você seja mais forte, por isso te trouxe aqui, e Ele quer que tudo isso seja a base para a tua grande vitória.